seja muito bem-vindo. Esse é o nosso terceiro vídeo da série de leitura deste livro aqui, Pastoreando o Coração da Criança, de Tedd Tripp. Se você está assistindo com a gente desde o primeiro capítulo, a gente vai continuar hoje. E se você não assistiu ainda, você está chegando por aqui agora, já faz a sua inscrição no canal para você não perder os próximos e pode voltar aqui na playlist que você vai encontrar o início desse livro. O capítulo 2 fala muito sobre as influências que moldam o comportamento dos filhos. Ele diz assim: o meu filho, aos 11 anos, criava porcos e estava frustrado. Os porcos viravam os recipientes de água com seus focinhos, tornando impossível manter a água fresca para eles. Decidimos fazer uma bacia de concreto, suficientemente pesada para impedir os porcos de virarem a água. Construímos uma forma de madeira e começamos a derramar o concreto na forma. Enquanto trabalhávamos, comecei a contar aos meninos como suas jovens vidas eram semelhantes a este projeto. As estruturas de nossos lares eram como a forma. Suas vidas eram como o concreto derramado. Um dia, quando a forma fosse removida, ou seja, quando a estrutura familiar fosse removida da vida dessas crianças que estariam sendo adultas, eles seriam, os meninos, fortes e úteis para a vida, mesmo sem estar ali dentro do núcleo da família, do pai e da mãe. A disciplina sofrida na infância fortaleceria suas vidas adultas. Eu falava com eloquência e eles ouviam com cortesia e respeito. Quando parei meu discurso a fim de respirar, eles correram para brincar. Ou seja, não deram atenção nenhuma. Claramente pouco impressionados com a semelhança entre suas jovens vidas e a bacia para os porcos. Quer dizer, as crianças não ficaram nada impressionadas com a analogia dele. Ele estava achando que estava assim abafando, né? Fazendo aquele discurso com aquela eloquência e as crianças nem aí. Os garotos não estavam preparados para pensar tão racionalmente. E eu não podia culpá-los. Não é fácil pensar sobre as influências que moldam as vidas dos nossos filhos. No entanto, eles estão sendo formados e moldados pelas circunstâncias da vida. Por mais que eles não entendessem isso racionalmente, eles já estavam vivendo isso. Todas as questões da vida familiar têm um impacto profundo sobre o tipo de pessoa que a criança se torna. Nesse capítulo, apresentarei um quadro para ajudá-lo a entender as influências formativas da infância, ou seja, as influências, o que vai vir de fora para dentro e vai ajudar na formação dessa criança. Embora o termo influências formativas seja novo, o significado é tão antigo quanto a humanidade. Influências formativas são aqueles eventos e circunstâncias nos anos de desenvolvimento da criança que se comprovam catalisadores para tornarem a pessoa que ela é. Porém, a formação não é automática. As maneiras como a criança reage a estes eventos e as circunstâncias determinam o efeito que eles têm sobre ela. Existe uma clara recomendação bíblica para se reconhecer as implicações da experiência da primeira infância. A primeira infância é aquela que vai até os 6 anos de idade. As principais passagens bíblicas que lidam com o tema da família, que é Deuteronômio 6. Então, se você se interessa em ler na Bíblia como Deus orienta para que seja feita a criação dos filhos, como lidar com a família, anota aí essas passagens. Deuteronômio 6, Efésios 6 e Colossenses 3. Eu recomendo fortemente que depois desse vídeo ou agora você dá uma pausa aí e vai lá consultar essas 3 passagens, esses 3 capítulos da Bíblia que vão te dar uma clara orientação sobre o que fazer dentro da sua casa. Então, essas 3 passagens pressupõem as implicações na vida inteira que advém da experiência na primeira infância.
Lembrando, até 6 anos de idade. As escrituras demandam sua atenção às influências formativas. A pessoa que seu filho se torna é um produto de duas coisas. A primeira é sua experiência de vida. A segunda é como ele interage com essa experiência. O primeiro quadro lida com as influências formativas da vida. No próximo capítulo, apresentarei um quadro tratando das respostas da criança àquelas influências formativas. Ela não apenas recebe a ação das circunstâncias da vida, ela reage, responde de acordo com a orientação em direção a Deus que existe em seu coração. Entender esses quadros o ajudará a reconhecer onde seus filhos necessitam de estrutura e de pastoreio. As setas no diagrama abaixo, aqui está uma representação do seu filho e as setas, as influências que vêm de fora para cima dele, para dentro dele. Cada uma dessas setas, elas representam essas influências que vêm de fora. Essas influências, tanto de dentro como fora do controle dos seus pais, então a influência pode ser o controle dos pais, podem ser controladas pelos pais, então o que o pai determina que vai ser o ambiente, onde o pai determina que a criança vai andar, onde o pai determina o que a criança vai fazer ou não, pode estar sob o controle dos pais, ou pode ser algo que fuja completamente ao controle. Tem coisa que os pais não conseguem determinar, as coisas simplesmente acontecem. Existem esses dois tipos de influências, mas elas chegam até a criança e afetam poderosamente a sua vida. Uma dessas setas representa a estrutura da vida familiar. E agora vai vir algumas perguntas que, se você conseguir responder todas essas perguntas, se você gosta de escrever, eu sugiro que você copie, escreva num caderno, você que tem esse hábito de escrever diário, coloque essas respostas no seu diário, no seu computador, você que gosta de digitar, ou você que não gosta, não tem esse hábito, você pelo menos refletir sobre isso, se você tiver clareza mental para dizer assim, eu sei a resposta para essa pergunta. Então você já vai estar muito na frente da maioria das pessoas. A maioria das pessoas hoje não vive de maneira intencional, não vive pensando no que está fazendo, faz as coisas irrefletidamente, faz sem refletir, sem parar para pensar por que está fazendo aquilo. Então, se você pelo menos refletir sobre a resposta dessas perguntas, se você falar assim, não, tá claro, agora tá claro na minha família, cada uma dessas respostas, dessas perguntas que eu vou falar agora, então a sua vida vai estar muito mais organizada. A sua família vai estar, pelo menos você vai estar sabendo para onde está indo. Por mais que isso não seja tudo, não seja, pronto, se eu fizer isso, se eu responder isso, vai dar tudo certo. É isso que eu tô falando? Não, não é bem isso. Mas pelo menos você já vai estar com mais clareza, você já vai estar sabendo que caminho você está tomando. Então vamos lá. Falando primeiro sobre a estrutura da vida familiar. Sua família é um tradicional núcleo familiar? É aquela família tradicional? Pai, mãe, filhos? Sim ou não? A quantas gerações de pais a criança está exposta? Está só exposta ao pai e à mãe? Ou ela está exposta a mais uma geração, aos avós também? Porque o respeito, a autoridade também se estende às próximas gerações. Tem crianças que têm ainda acesso, ainda estão expostas aos bisavós. É uma família de 2 ou de 3 gerações, né? 2 gerações são só os filhos e os pais, 3 gerações, os avós inclusos. Ambos, pai e mãe, estão vivos e exercem suas funções como pais dentro do lar. A gente sabe que muitas das vezes não é isso que acontece. Tem muitos lares, por N fatores, não vou entrar no mérito se é justo ou não, se é correto ou não, mas que a realidade que se apresenta não tem a figura do pai, ou não tem a figura da mãe. Ou se tem, não está exercendo o seu papel de pai, o pai não está exercendo o papel de pai, a mãe não está exercendo o papel de mãe por alguma razão. Como são estruturados os papéis dos pais?
Existem outras crianças? Ou a vida familiar é organizada em torno de uma criança somente? Qual a ordem de nascimento das crianças? Qual é o relacionamento entre as crianças? Qual a proximidade ou qual a distância entre elas, em termos de idade, em termos de habilidade? As crianças não são todas iguais. Há diferenças de habilidade, não só de idade, mas há diferença de habilidade. Você já parou para pensar nisso? Há diferenças de interesse entre cada uma. Há diferença de personalidade de uma para outra. Ou às vezes há semelhanças também. Você já refletiu sobre isso? Como a personalidade da criança se mescla com a dos outros. Agora ele vai dar exemplo de uma moça chamada Sally. A Sally e seu marido, eles vieram à procura de aconselhamento pastoral e eles eram recém-casados e enfrentavam ajustamentos difíceis, como qualquer recém-casado. Um dos mais difíceis problemas para Sally era que seu marido não organizava a sua vida em torno dela. Ela era filha única. Embora seus pais não a tivessem mimado nem esbanjado bens materiais para com ela, fizeram de seus desejos e necessidades sempre uma prioridade. Agora, ela não se sentia amada, visto que seu marido não estruturava sua vida ao redor de seus desejos. A vida familiar de Sally, quando criança, havia moldado profundamente as suas necessidades e expectativas a respeito do seu próprio marido. Aqui nesse outro tópico, ele vai falar como você vai escanear ali os seus valores familiares. A palavra valor familiar parece uma coisa muito abstrata, mas por aqui você vai entender como refletir na prática quais são os valores familiares para você. Outra seta denota valores familiares. O que é importante para os pais? Você sabe responder essa pergunta? O que é realmente importante para você que é pai e mãe? O que motiva um debate e o que passa sem ser notado? Responda essa pergunta. Pessoas são mais importantes do que coisas? Ou são as coisas que são mais importantes do que as pessoas? Os pais ficam mais preocupados por causa de um furo na calça do uniforme escolar ou por causa de uma briga entre os colegas? Qual é o maior motivo de preocupação? Que filosofia e ideias a criança ouviu? Os filhos devem ser vistos e não ouvidos no lar? Quais são as regras faladas e as não faladas na vida familiar? Onde Deus se encaixa na vida familiar? A vida, ela é toda organizada em torno de se conhecer a Deus e de se amar a Deus? Ou a família está em uma órbita diferente? A sua família gira em torno de quê? Gira em torno de conhecer e amar a Deus? Tudo que você faz, toda a sua rotina gira em torno disso? Abre aspas aqui para Colossenses 2, no versículo 8. Cuidado que ninguém venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A pergunta que você precisa fazer é esta: os valores de seu lar estão baseados na tradição humana e nos princípios básicos desse mundo ou em Cristo? Perguntei recentemente a um garotinho de 10 anos sobre o que poderia causar mais problema para você. Quebrar um vaso caro ou desobedecer a uma ordem específica de seus pais? Sem hesitação, ele disse que seria muito pior se ele quebrasse um vaso. Esse garoto aprendeu os valores do lar. Ele percebeu um valor não pronunciado, é como uma regra não dita, o qual diz que vasos caros causam muito mais preocupação
para seus pais do que garotos desobedientes. Tais valores baseiam-se em filosofias superficiais e enganosas. Existem outros aspectos dos valores familiares, ou seja, mais perguntas para você refletir e saber as respostas. Quais são os limites dentro da família? Onde os segredos são guardados e onde são revelados? Qual o lugar certo para isso? Qual é o lugar para privar certas informações e qual o lugar certo para revelar certas informações? Qual é a resposta disso para dentro da sua família? Você e seu marido concordam com essa resposta? Os relacionamentos com os vizinhos, por exemplo, são instintivamente abertos ou são restritos? Qual a altura das muralhas em torno da família? Onde essas muralhas podem ser penetradas? Algumas famílias nunca revelariam seus problemas aos seus parentes, mas livremente os compartilham com um vizinho. Outros chamariam um irmão para ajudar, em caso de algum problema grave que ele não conseguisse resolver sozinho. Mas nunca um vizinho que está próximo. Algumas crianças crescem sem saber qual o salário do papai, enquanto outras sabem o saldo bancário dele diariamente. Alguns pais não revelam segredos aos seus filhos. Alguns filhos compartilham segredos, mas não com seus pais. Às vezes, mãe e filhos não revelam segredos ao pai. Às vezes, pai e filhos não revelam segredos à mãe. Toda família estabelece limites familiares. Podem não ser falados nem refletidos, mas existem. E você veja que aqui ele não diz como uma lista de regras o que é certo e o que é errado. Cada família sabe o que funciona na sua realidade e o que não funciona. O que não dá para fazer é não refletir sobre isso. Só viver no piloto automático sem nem nunca parar para pensar para onde a sua família está indo. Porque para algum lugar ela está indo. Isso é inevitável. Agora, sobre papéis familiares. Dentro da estrutura familiar, há papéis que cada membro da família desempenha. Alguns pais estão envolvidos em cada aspecto da vida familiar. Outros pais estão ocupados e distantes das atividades da família. Coisas sutis, tais como quem paga a conta ou quem agenda os compromissos da família, dizem muito sobre os papéis familiares. Os filhos têm papéis dentro da família também. Agora vamos falar sobre resolução de conflito familiar. Mais perguntas têm que ser refletidas para ter clareza dentro da sua mente. Qualquer pessoa que faz aconselhamento conjugal pode testemunhar do poder da influência familiar no modo como os problemas são resolvidos. Ou seja, geralmente do jeito que a pessoa aprendeu a resolver problema em casa, com os pais dela, é a forma como ela vai tentar resolver para o resto da vida dela. A não ser que ela aprenda algo diferente e comece a colocar em prática. Tem mais um exemplo muito interessante aqui nesse capítulo. A família sabe conversar sobre os problemas? Elas resolvem os problemas ou simplesmente se afastam? Os problemas são resolvidos através de princípios bíblicos ou por autoritarismo? Os membros da família usam sinais não verbais, como por exemplo um buquê de rosas para resolver conflitos? Provérbios 12, 15 e 16 diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. A criança aprende a ser um tolo ou um sábio através da influência formativa no lar. Sammy ficava com raiva e corria para fora da sala de aula do jardim de infância quando não gostava do que estava acontecendo. O professor chamou seus pais para uma reunião e o pai da Sammy ficou frustrado com a reunião e saiu rapidamente da sala.
Olha só que coincidência. Não é coincidência, né? Na verdade, o professor ganhou uma melhor compreensão do motivo pelo qual Sammy se comportava daquele modo. Era justamente o exemplo que ela via dentro de casa. Era a única forma como ela sabia reagir aos problemas. Outro tópico importante: como a família reage ao fracasso. O fracasso, as derrotas, são parte comum da vida. Todo mundo passa por isso, em algum momento. E outro ponto que se relaciona ao desenvolvimento da criança é como os pais lidam com os fracassos de seus filhos. A infância é cheia de desajeitadas tentativas e cheia de esforços fracassados. As crianças são imaturas e, ao aprenderem a dominar as habilidades de um mundo sofisticado, inevitavelmente cometem erros. A questão importante para os nossos objetivos é: como são tratados esses fracassos? Estas crianças são levadas a se sentirem tolas? Zomba-se delas por causa de seus fracassos? A família diverte-se às custas dos seus membros? Alguns pais demonstram uma habilidade maravilhosa ao verem tentativas fracassadas como esforços louváveis. Esses sempre encorajam e são adeptos da neutralização dos efeitos do fiasco. Quer dizer, o fiasco por si só já é ruim o suficiente, né? Qualquer um já consegue perceber o quão frustrante é fracassar sem que ninguém precise apontar o dedo ou dizer: olha, você fracassou. Qualquer um naturalmente já sente isso. Tem a criança aprendido o elogio confiável ou a crítica negativa, ou ainda a mistura dessas duas coisas, isso será uma poderosa influência formativa em sua vida. Outra questão: a história familiar. Cada família tem a sua própria história. Alguns membros da família estão nascendo, enquanto outros estão morrendo. Há casamentos e divórcios. As famílias experimentam estabilidade ou instabilidade social. Há dinheiro suficiente ou não há. Alguns gozam de boa saúde, enquanto outros precisam estruturar suas vidas em torno de enfermidades. Algumas famílias têm raízes profundas na vizinhança, enquanto outras são continuamente desarraigadas, ou seja, elas não têm raízes, não criam raízes em algum lugar. Recentemente, gastei algum tempo em ajudar uma mulher a repassar os eventos da sua infância. Parte da nossa conversa foi assim: quantas vezes você mudou de residência na infância? Muitas vezes. Muitas quantas? 5 ou 10? Não, bem mais do que isso. Não mais do que 20, né? Então ela parou por alguns minutos pensando e calculando. Muito mais do que 20. Mais tarde, contou-me que ela e a sua irmã contaram 46 mudanças antes dos 18 anos. Para ser exato, a história da família afetou profundamente os valores e perspectivas daquela mulher. Essa breve lista é apenas sugestiva das circunstâncias que têm impactado sobre as nossas vidas. Os efeitos dessas coisas sobre nós são inegáveis. Erros na compreensão das influências formativas. Tudo bem, já entendi que existem influências que formam o adulto que virá a ser. Mas como compreender isso? Existem 2 erros importantes que acontecem muito comumente. Aí, vamos ler sobre eles. Há 2 erros que ocorrem em relação às influências formativas da vida. O primeiro deles é ver tais influências de modo determinista, ou seja, aquilo ali vai determinar exatamente como vai ser o futuro. É o erro de presumir-se que a criança é vítima indefesa das circunstâncias que cresceu. O segundo erro é a negação, ou seja, dizer que a criança não é afetada por sua experiência de infância, ou seja, o oposto do determinismo, né? Ou aquela influência vai determinar, pronto, já era, bateu o martelo, é aquilo ali que vai ser, ou negar completamente, não tem nada a ver, o passado ficou para trás e não vai ter nenhuma interferência no presente nem no futuro.
Passagens como Provérbios 29 e 21 ilustram a importância da experiência de infância. Lemos que o servo mimado, desde jovem, é afetado de tal modo que mais tarde traz desprazer. Tanto a negação quanto o determinismo são incorretos. É necessário entender biblicamente essas influências formativas. Esta compreensão os ajudará em suas tarefas como pais. Comete-se um grave erro ao se concluir que a criação de filhos nada mais é do que prover as melhores influências formativas para eles. Muitos pais cristãos adotam o determinismo cristão. Eles concluem: bom, se pudermos protegê-lo, abrigá-lo suficientemente bem, se pudermos sempre ser positivos com ele, se enviarmos a escolas cristãs, se o educarmos em casa, né, o homeschooling, que está sendo muito mais falado hoje em dia, se pudermos prover a melhor experiência de infância possível, então nosso filho será uma ótima pessoa. Olha o determinismo aí. Esses pais têm a certeza de que um ambiente adequado produzirá uma criança adequada. Agem quase como se a criança fosse inerte, ou seja, está ali parada, sem nenhuma ação. Esse tipo de postura é simplesmente determinismo com roupagem cristã. Tem um amigo que é oleiro. Ele me disse que só pode criar o tipo de vaso que o barro com o qual ele trabalha lhe permite criar. Ou seja, o barro que tem que permitir o oleiro. Aquela impressão que o oleiro, ele que escolhe, né? Ele pode até escolher, mas desde que o barro permita. Foi isso que o amigo oleiro dele contou. E você vai entender melhor. O barro não é meramente passivo em suas mãos. O barro reage ao seu toque. Um tipo de barro é elástico e flexível. Outro é quebradiço e duro de se trabalhar. Sua observação fornece uma boa analogia. Você precisa preocupar-se em prover as influências formativas mais estáveis, mas nunca deve supor que está apenas moldando um barro passivo. O barro responde à moldagem. Ele aceita ou rejeita ser moldado. Os filhos nunca são receptores passivos de moldagem. Antes são reagentes ativos. A reação de seu filho ou de sua filha demonstra se a vida dele ou dela está direcionada a Deus. Se seu filho conhece e ama a Deus, se considera que o conhecimento de Deus pode capacitá-lo a ter paz em qualquer circunstância, então responderá construtivamente aos seus esforços de moldagem. Se seu filho não conhece e não ama a Deus, mas tenta satisfazer sua sede em cisternas rotas, que não retêm águas, como diz lá em Jeremias 2,13, ele pode rebelar-se contra os seus melhores esforços. Você precisa fazer tudo o que Deus lhe chamou a fazer. Mas o resultado é mais complexo do que somente saber se fez as coisas certas do modo certo. Seus filhos são responsáveis pelo modo como reagem à sua criação. O determinismo faz os pais concluírem que as boas influências formativas automaticamente produzirão bons filhos. Esse conceito frequentemente produz fruto amargo mais tarde na vida. Os pais que têm um adolescente ou um jovem indomável e problemático concluem que a causa foi as influências formativas que lhes proporcionaram. Acham que se tivessem um lar um pouco mais estruturado, tudo teria saído bem. Esquecem-se de que a criança nunca é determinada exclusivamente pelas influências formativas da vida. Lembre-se, Provérbios 4:23 instrui que o coração é a fonte de onde emana a vida. O coração de seu filho determina como ele reage à sua maneira de criá-lo. O senhor e a senhora Everett tinham um rebelde filho de 15 anos. Eles admitiam ter cometido muitos erros na criação do filho.
Seus erros, porém, cegou-os ao ponto de não verem as necessidades dele. Quando viam seu filho, viam seus fracassos. Como resultado, nunca o notaram como um garoto que escolhia pecar. Falharam em detectar a culpa nas escolhas pecaminosas dele. Falharam em ver que ele escolhia não crer e não obedecer a Deus. Eles não tinham sido pais perfeitos. Isso era verdade. Seu filho, porém, não tinha sido um bom filho. Essa parte também era verdade. A falha nesse tipo de visão não considera o fato de que os seres humanos são criaturas dirigidas pela orientação de seus corações. A criança não é inerte na infância. Seus filhos interagem com a vida. Isso nos leva ao nosso próximo capítulo e ao nosso próximo quadro. E agora, para concluir, algumas perguntas para aplicação prática. 1. Quais têm sido algumas das influências formativas mais marcantes na vida do seu filho? 2. Qual é a estrutura de sua família? Como isso afeta seu filho ou sua filha, ou seus filhos? 3. O que seus filhos identificariam como valores da família? Quais são as coisas que mais importam para você? 4. Onde estão os segredos em seu lar? Você compartilha demais e assim sobrecarrega seus filhos com problemas grandes demais para eles? Ou você compartilha muito pouco e desse modo isola-os da vida e da dependência de Deus? Você já parou para pensar que os problemas nos fazem depender de Deus? Quando as crianças sabem alguns problemas, elas veem nos pais o quanto eles dependem de Deus ou não? 5. Quem é o chefe em seu lar? Existe uma autoridade centralizada? Ou sua família toma decisões em reunião? 6. Quais são os padrões para a resolução de conflitos? Como esses padrões têm afetado cada um de seus filhos? É necessário alguma mudança? Que mudança? 7. O que constitui sucesso ou fracasso em seu lar? 8. Que eventos têm sido fundamentais na história de sua família? Como esses eventos os têm afetado? Como tem afetado seus filhos? 9. Você tende a ser determinista no modo como vê a criação de filhos? Consegue ver seus filhos como reagentes ativos sobre as influências formativas de suas vidas? Como você os vê reagindo? E assim termina o segundo capítulo. Eu espero você no capítulo 3, logo em seguida, falando sobre o desenvolvimento do seu filho, orientação em direção a Deus. Deus abençoe. Até a próxima.